Gente, o vídeo anterior cortou, tá? Então eu vou continuar naquele ponto. Bem, nós estávamos aqui falando sobre as duas teses, tá? Então, aqui é a tese 1, discurso elitizado que compõe o cinema, e a tese 2, que é a falta de acesso por parte da população, né? Ele vai falar da questão do alto preço. E aí ele vem com um fechamento, isso eu quero trabalhar bastante com vocês. Essa frasezinha final que eu costumo chamá-la de dica de solução. Aqui nem é uma dica, porque ele, na verdade, ela, né, a aluna, ela já direciona as duas ideias que ela pretende trabalhar depois como uma proposta, como duas propostas de intervenção, né? Então é um fechamento da introdução com a dica de solução ou até diretamente a própria solução. E eu até deixei nas cores correspondentes por causa do projeto de texto, ó. Essa tese vai ser defendida com essa, aliás, resolvida, amenizada, com essa proposta de intervenção, ó. Se tem um discurso elitizado, nós temos que desconstruir esse discurso elitizado. E essa tese, falta de acesso por parte da população, vai ser resolvida, diminuída, amenizada, por quê? Por redução de custo do ingresso para a maior acessibilidade. Então ela encerra já com essas dicas de solução, ó. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada de desconstrução coletiva e junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Então tá perfeita a introdução, gente, ó. O contexto em azul, o tema em vermelho, as duas teses em roxo e verde e o fechamento com uma dica de solução já remetendo às teses roxo e verde, tá? Ótimo. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte do desenvolvimento, e vamos analisar. Foi? Desenvolvimento, então, 1, tá? Podem observar, como eu tinha mostrado, ela envolve aqui, são 3, 6, 9 linhas, tá? Para a construção, assim, chegou no limite do tamanho dele, mas enfim, né? Como eu disse, essa questão do tamanho não se penaliza por tamanho maior, menor, mas sim o que acontece dentro daquele tamanho, então fiquem bem tranquilos. Mas aqui eu gostaria de fazer um comentário em relação aqui, vejam, ó, é o parágrafo 1 de desenvolvimento, ela começa com um conector que mostra um princípio de argumentação, ó, em primeira análise, tá? Então, quais são os movimentos do parágrafo, ó? Tópico frasal, certo? Explicação e fundamentação, que seria o argumento primário, o argumento secundário. Essa questão da ordem aqui, com o tempo a gente vai aprendendo que ela não precisa ser mantida nessa ordem, mas, né, ela é uma segurança para aquele aluno que está um tanto quanto ainda, talvez, iniciante numa escrita. O tópico, a explicação e a prova. A explicação a gente chama de argumento primário e a prova de argumento secundário. E o fechamento, tá? Ela faz uma pequena inversão ali dessa parte da explicação e da prova, mas não tem problema. Então, ó, tópico frasal, explicação, fundamentação e fechamento. Sempre respeitar essa sequência aqui de parágrafo. Então, olha lá. Em primeira análise, é evidente que, ó, o argumento em roxo, a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso que era para as elites, conservou-se na coletividade. E, junto do tópico, é importante que esteja o tema presente, ó, perpetuou a exclusão desses de classes inferiores, tá? Então, ó, eu tive o meu tópico ali, que a culpa é das elites, e eu tenho o tema junto, que é a exclusão de classes inferiores. Vocês estão ouvindo a Lulu? Vem cá, Lulu. Vem cá. Vem cá, minha guriazinha. Vem cá. De vez em quando ela passa por aqui, dá um oi lá, dá um oi. E dá uma coada, eu disfarço e a gente segue, tá? Vamos lá, então. Então, isso aqui é o tópico frasal, primeira frase, tá? Agora, vamos para a segunda, que ela começa o movimento de explicação. Então, ela inicia, na verdade, com o recurso dela, que é trazer a filosofia, e aí depois, na outra frase, ela explica. Deixa eu até mostrar uma coisinha para vocês, ó. Prestem atenção, eu marquei em rosa os conectores, ó. Em primeira análise, frase de abertura com o tópico. Nessa perspectiva, começa um movimento de explicação, no caso aqui foi de trazer já a citação. Sob essa ótica, segue a explicação agora, sim, com a parte dela,
E desse modo é a expressão de fechamento, exatamente as 4 frases que a gente organiza. Se vocês voltarem lá para o nosso esquema, vocês vão ver que elas estão ali, tá? As 4 frases do tópico, da explicação, da fundamentação e do fechamento. Então vamos ver a parte da explicação e fundamentação. Nessa perspectiva de que a elite foi a privilegiada com o cinema, segundo Michel Foucault, quem é ele? A formalidade exige que a gente diga quem é a pessoa citada, filósofo francês, muito bem. O poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Quer dizer assim, o poder está dentro de um grupo de pessoas que de uma certa forma subordinam as demais, tá? No caso, o grupo seria a elite, que ela topicaliza ali, e as demais são aquelas que não têm acesso ao cinema. Sob essa ótica, e agora ela contata lá com o tema, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Então, aquele discurso que lá atrás foi criado de que o cinema pertencia às elites, hoje é mantido e faz com que a classe popular, que não tem condições, muitas vezes, nem para pagar as contas básicas da sua casa, se é que ela tem uma casa, né, possa ir ao cinema, tá? Então, apresenta, já traz a citação que vem ao encontro do que ele vai defender como, né, uma primeira explicação, e agora o fechamento dele, ó. Desse modo, lembra que a gente combinou o fechamento? Ou é um reforço do tópico, olha aqui, eu já marquei as cores até para vocês verem que é isso que vai acontecer. Você vai reforçar o tópico, opção 1, opção 2, trazer uma dica de solução, opção 3, uma opinião final, tá, sobre aquilo que acabou de escrever naquele parágrafo. Então ela coloca assim, ó, desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica, ó, que é o que ela disse aqui, tá? Como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, ó, confirmando o tópico. O tema, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então vejam pelas cores, gente, guardem esse material direitinho ali para vocês terem sempre ele de fácil acesso para estudar, ó. Tenho tese com o tema na abertura do tópico e tenho reafirmação da tese e do tema no fechamento do parágrafo, ok? Olha só o D2, a mesma coisa, ó. Se vocês observarem... esqueci de marcar em vermelhinho aqui para vocês, tá? Mas já vou mostrar, ó. A tese 2, lembra que era verde, que falava da questão do alto preço, tá? Está aqui ela, junto do tema. Uma comunidade que restringe o acesso ao cinema. Olha aqui, dessa forma o fechamento, a tese 2 sendo reafirmada, e aqui eu não marquei em vermelho, que pena, mas tá aqui o tema. A democratização torna-se inviável, tá? Então vamos ver de novo as etapas aqui, tópico, explicação, se tem fundamentação e fechamento. Além disso, esse aqui é um conector do tipo operador argumentativo que ele indica uma soma, tá? Perfeito. Uma comunidade que restringe o acesso ao cinema, tema, por meio do custo de ingressos, tese 2, representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Por quê? Explica isso tudo. Então, lá vai ela. Olha os conectores. Além disso, nesse sentido, seguindo essa linha de pensamento e dessa forma, 4 conectores exatamente como no parágrafo anterior, tá? Nesse sentido, explicação. Também começa primeiro com o repertório, antes ela trouxe o Michel Foucault como repertório e depois explicação. Agora de novo, ó. Na teoria da percepção do estado da sociedade, de Émile Durkheim, ó, quem ele é, sociólogo francês, abrangem-se 2 divisões, normal e patológico. Tá, como é que é? Correlaciona isso com o tema para que tenha pertinência e seja produtivo. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico, doente, né, em crise, rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Então ela quer dizer, na verdade, que essa nossa comunidade que está restrita, que não tem acesso ao cinema, ela vem por causa desse retrocesso que existe, de um público que coloca um preço elevado para um determinado grupo de pessoas frequentar, enquanto que todo o outro não consegue. Então nós
Vivemos num ambiente patológico de acordo com a visão do Emily Durkheim, tá? Muito bem. E aí ela vai para o fechamento, ó. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, reafirmação da tese, que não leva em consideração a renda regional, a democratização, tema, torna-se inviável. Aqui é importante, gente, assim, ó, independentemente de vocês gostarem ou não da ideia, enfim, não olhem para isso, olhem para a organização do parágrafo, gente, olhem a perfeição, 4 frases, uma para o tópico, uma para o repertório, uma para a explicação. Se aqui inverterem explicação primeiro, repertório depois, não tem problema, tá? E uma para o fechamento. Olha os conectores, ó. Além disso, nesse sentido, seguindo essa linha dessa forma, eu vou voltar, ó, o anterior. Em primeira análise, nessa perspectiva, né, sob essa ótica desse modo. Gente, e o movimento é muito parecido de um parágrafo, é idêntico, na verdade, de um parágrafo para o outro, tá? Então, aprendam a fazer essa repetição de estrutura no parágrafo. Isso vai ajudar vocês a se encaixarem no molde esperado. Na verdade, não é um molde esperado, mas é um molde que contém aquilo que o Enem está esperando de vocês, ok? E agora, meus queridos, vamos para a conclusão então, tá? Vejam bem aqui, a conclusão dela teve 3, 6, 7 linhas, tá? Eu acho que menos do que isso é muito difícil a gente conseguir fazer uma conclusão que contemple o todo. E o dela vai ter todas as partes que a prof explicou para vocês já no esquema inicial, né, do nosso estudo de redação. Quais são as partes? Ó? Primeira parte, reafirmação do tema ou da tese, ou aquela dica de que é preciso uma solução, que é a abertura da conclusão. Segunda parte, que é a das propostas de intervenção. Ela tem 2 coisas para resolver aqui, gente. Ela tem a questão da ideia de que o cinema é para elite e ela tem a questão do alto preço. Então, ela tem que trabalhar com 2 propostas para respeitar o projeto de texto. E a última, que é o fechamento. Se a gente tivesse como fazer um circuito, voltar para aquela ideia que ela traz lá no começo, ótimo. Se não, pelo menos encerrar o parágrafo, tá? Então, também, gente, eu já marquei aqui os conectores, ó. O que abre a conclusão, portanto, operador argumentativo. O que inicia a discussão das propostas, ó, para que isso ocorra. O que adiciona uma proposta que resolve uma tese, a outra proposta que resolve outra tese, o ademais, e aqui finaliza a conclusão. Ai, gente, isso aqui é perfeito. Essa aqui é a primeira redação que está na cartilha do Lucas Felp, tá? Tipo, eu não precisei nem procurar, assim, quando eu abri essa aqui, eu disse, essa aqui, veja que ela tem exatamente o molde que a gente trabalha. Então, é pra gente seguir isso aqui, porque dá certo, está ali como uma redação minha no ano passado. De tão poucas, apenas 53 foram as que tiraram nota máxima, tá? Então, vamos ver essa conclusão, até aproveitando para reforçar os 5 elementos necessários para a proposta de intervenção. Então, ó, primeira frase, abertura da conclusão. Depreende-se, entende-se, né, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Tema completíssimo, com todas as palavras-chave, tá? Então diz, ó, é importante trazer igualdade. Como é que a gente vai conseguir, ó? Para que isso ocorra, vamos lá. É necessário, tá, que quem? Estado. Faça o que? Ação. 2, proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região. Essa aqui é a tese 2. Cortou? Não, pode deixar, nós vamos seguir, tá? Tese 2. Junto à difusão da importância cinematográfica do cotidiano nos meios de comunicação. Como? 3, por meio de anúncios. 4, a fim de colaborar com acesso igualitário. Vocês estão vendo que aqui não tem o detalhamento. Tem agente, ação, meio e efeito, tá? Ademais, essa vai estar completa, daí essa vai garantir os 200 pontos, ó. A instituição educacional, quem deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada